Aí, Olá, meninas. Boa tarde. e boa tarde, tudo bem? Olá, Tudo boa bem? tarde. Como vocês estão? Vocês estão? Tudo Tudo bem? Só não certo. consigo te ver. Ah, você não tá conseguindo ver ela? Não, E eu não tô conseguindo. Ah, vou pedir licença para vocês, mas eu vou só passar um negócio aqui na minha câmera que eu tô vendo que tá meio embaçadinha. Pronto, ver se dá uma melhorada aí. Qualquer coisa, Leila, você sai e envia solicitação de novo, que aí você vai ver ela, porque às vezes acontece isso mesmo quando entra três pessoas. Se você quiser tentar sair, já manda Não novamente. precisa não, porque quando salva fica tudo certinho. Quando ela Fica, você que sabe, se quiser, fica à vontade. Então, eu já vou pedir para vocês se apresentarem, né? E já dando uma boa tarde aí para todos que estão entrando, que para prestigiar a gente aí na live, sejam todos muito bem-vindos. E já começando aí, pode ser a Leila se apresentando, então, para nós. boa tarde a todos que estão entrando. Eu me chamo Leila Nascimento, sou neuropsicanalista clínica, sexóloga, eu sou terapeuta de casais, individual também, crianças e adolescentes. E estamos aqui hoje para falar sobre, né, o método. A Leila já é, né, então, profissional aí da saúde mental, também está no doutorado, né, da psicanálise, enfim, já tem algumas formações e também é terapeuta CDA. E agora a Isabel, se apresente aí, Isabel, para nós. então, boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui nessa tarde, né? E eu sou a Isabel, psicanalista, né, terapeuta CDA, né? Estou aqui nessa tarde aqui para dividir um pouco da minha história aí com vocês, né? E é isso. Agradeço a Valquíria pelo convite e estamos aí para ajudar, né? Ah, que bom, eu que agradeço, meninos, a presença e a disponibilidade, né, de vocês. Então, vou voltar aqui com a Leila. E ouvir um pouquinho de você, Leila, você que já estava aí, né, um tempo com os atendimentos, como que foi para você aí quando você aderiu, né, mais essa formação aí do método CDA, como que foi para você, quando você entrou, o que que te cativou, que chamou sua atenção, né, assim, para você vir conhecer melhor o método e querer, né, fazer esse curso do CDA. Olha, a princípio eu fiquei assim bem curiosa mesmo para saber, porque a gente tem umas outras abordagens, né, de trabalho, e sempre a gente trocando informações, né, de casos e tudo mais, né, e a Val sempre nos ajudava, nos orientava, né, e era bem pontual, né, quando ela trazia aí uma visão sobre, né, cada situação, de cada caso. E aí eu percebi que não, nessa jornada eu precisava de algo mais para que eu pudesse me aprofundar ainda mais nos casos e trazer um resultado, trazer resultados. Porque a gente precisa trazer um resultado para o paciente, né? Então eu falei assim, eu preciso me aprofundar ainda mais para que o paciente ele venha ter aí né, uma direção, uma linha, porque a pessoa, quando ela nos procura, ela procura a gente né, com esse intuito, realmente, de o que eu faço agora? O que eu vou fazer? Não é que nós vamos ser só a solução da vida deles, mas, assim, dentro dessa descoberta do inconsciente, nós temos por né, buscar aí mais informações para poder ajudar e agregar. E esse método agregou e muito, e me trouxe, assim, sabe, respostas que eu buscava mesmo. E assim, olha, gente, como é sensacional. Eu queria trazer aqui rapidamente um caso que eu tive a oportunidade, porque esse caso eu já estava tratando há um tempo, e era um tempinho já, e aí eu peguei, comecei já, né, com a Val, esse método, tudo, e descobrindo tal. Já no início, assim, acho que foi mais ou menos na terceira sessão, que estava com a Val e tudo, e aí fui atender esse paciente. E introduzi
essa nova ferramenta. Gente, que impactante. Como foi, assim, esclarecedor essa paciente, ela pôde descobrir algo, assim, incrível, que ela até então, nem ela mesma tinha descoberto, mas quando nós nos aprofundamos, inserindo esse método, gente, meu Deus do céu, essa mulher, ela caiu em prantos, ela começou a chorar, e ela teve essa descoberta. Ela descobriu que a mãe tentou, né, tirar a vida dela. Não. E aí eu falei, meu Deus do céu, Foi no incrível. entretenimento, Foi, então, né? foi, e assim, foi incrível aquele momento. E eu falei assim, como foi importante, né, a gente... Acho que deu uma travadinha lá, né? A internet da. Foi Tinha dado foi uma travadinha importante, aí. foi, entrou uma tela aqui. Como foi importante ter esse conhecimento, né? Eu agradeço a Deus por ter colocado pessoas assim, né, na minha vida, né? A nossa caminhada, a nossa jornada profissional tem que, né? A gente sempre pede a Deus que Deus coloque pessoas, né? Que vão nos levar além, que vão nos levar, né? Para um lugar onde Próximo que nós nível, vamos né? por aí, né? Próximo Outro nível. nível, exatamente. Olha que bacana, né? É muito É bacana muito a bom. gente, quando a gente tem, né, a ferramenta adequada. Eu falo que às vezes nós temos, ficamos assim muito limitados, né, em várias questões da nossa vida, mas quando a gente tem as ferramentas corretas, é muito mais fácil, né? Muito mais rápido. Eu ouço muito das meninas, né? De vocês. Eu falo as minhas meninas. Eu ouço muito isso das meninas, né? Nossa, né? Agora sim, agora eu tenho começo, meio e fim. Sempre eu ouço isso, né? Agora eu tenho começo, meio e fim. Então eu consigo vender um pacote de terapia com 10 sessões e consigo mudar totalmente o rumo, né, dos meus atendimentos, porque antes não fluía, eu ficava até ali, mas eu via que faltava, né, alguma coisa, ainda tinha que acessar a parte intrauterina, eu via que tinha algo ali, mas não conseguia, né, outras questões, até mesmo transgeracional, né, que a gente sabe que tem explicação pela ciência, isso tudo, então bacana, né? Nós conseguirmos estar nesse lugar aí. Tem um monte de gente aí mandando mensagem. Ah, Belinha, oi Belinha, eles conhecem ela muito por Belinha, né? A Isabel. Ah, e você, Isabel? Conta um pouquinho para nós como é que foi. Isabel que também, né, já tinha outras formações, né, como ela mesma disse, e então depois ela fez também o método CDA. Então, no meu caso, é como você acabou de dizer aí, né? Eu acabei o curso, mas faltava alguma coisa ainda. Faltava alguma coisa para ajudar, para ir mais profundo, né, com as pessoas. E eu não lembro qual grupo que foi, né, que você começou a explicar lá sobre o método, né? Não lembro que grupo que você estava, e eu também estava no grupo, né? Eu lembrei porque assim, não tem como esquecer, né? Na verdade, totalmente. Mas quando você falou, eu lembrei, sei exatamente qual grupo que é. Mas alguém perguntou uma coisa, nem foi sobre casa, eu não respondi, porque era o grupo de uma outra pessoa, que é uma mentora, eu não ia colocar lá, né, coisas assim, falando do meu método. Mas eu coloquei, e a pessoa e coloquei só CDA, né? Quando eu falei CDA, aí você me chamou no privado e quis saber o que era CDA. Deu uma curiosidade, né? Eu lembro que era tarde da noite, isso eu lembro muito bem, eu já falo para vocês por quê. E quando a Isabel me chama, que eu vejo aquela mensagem, era muito tarde, bem tarde mesmo, da noite, e mesmo assim eu ainda respondi. Eu sabia que ela não ia ver naquela hora, porque era bem tarde, amanhã cedo ela já vê, eu tinha atendimento logo cedo, pelo menos eu não ia esquecer depois. E eu coloquei para ela: olha, CDA é o método curando as dores da alma, né? Aí ela falou assim, as palavras dela, né? Se eu estiver falando bobeira aqui, você me corrija, mas que eu lembro muito nitidamente, assim, na minha cabeça, que ela falou assim, nossa, que legal, aonde você fez esse curso? Eu preciso desse curso. Não, eu preciso desse curso. Eu nem sabia ainda, não falei nada, só falei o nome, né? CDA, curando as dores da alma. E aí, quando ela falou, aonde você fez? Eu preciso fazer. Tipo assim, até esse tempo, eu ainda não ensinava. Eu só atendia. As pessoas
sempre comprava pacote terapêutico como quem profissional para aprender mais ou menos como é que eu atendia, né? Vendia muito assim terapias para as pessoas virem, mas eu não vendia mentoria para isso. E foi aí então que ela me falou isso. E aí eu falei, então, só que não tem curso. É um método que eu desenvolvi, eu já atendo com esse método, né? Eu comecei a atender com esse método já desde o início, desde o primeiro curso que eu fiz, eu sempre fui mudando, né? Já desde o primeiro, então foi desenvolvendo, então não foi nem um ano, eu já tinha um método próprio, que já fazem, né? Aí mais de 5 anos que eu atendo. E aí, então, quando eu falei isso, ela questionou, né? Falou assim, nossa, mas não tem uma forma, né? De você me ensinar? Porque eu quero muito aprender esse método. E aí foi quando nasceu a mentoria CDA. Então, vocês estão hoje diante da moça que trouxe à existência o método CDA. Senão ia demorar um pouquinho. Então, aí... Ai, caiu. Ela saiu. Caiu, mas já ela volta. A internet dela. Daí, a partir daquele dia, né, nós conversamos, né, e você aplicou em mim, né, começou aplicando em mim, e eu amei. Na verdade, quando você colocou no grupo, eu falei CDA. Daí você falou curando as dores da alma. Ah, já me encantei. Eu falei, não, é isso aqui mesmo. É isso aqui que estava faltando, né? E foi mesmo. Daí você aplicou em mim, né, e eu também já comecei aplicar nas pessoas, e veio casos para mim de uma moça que eu apliquei nela e ela falou, Isabel, meu Deus, que maravilhoso, que isso, mas como que pode? Ela ficou encantada, mas como que pode? Funciona tanto assim? Eu falei, funciona. Tão rápido, né? Tão rápido, tão, né? E funciona mesmo, porque eu gosto assim de coisas profundas, eu gosto de trabalhar assim, coisas profundas mesmo. E o CDA é isso, né? Você trabalha muito profundo ali com o paciente, né? Eu sempre tenho visto isso, né? Das meninas, assim. Assim como eu amo trabalhar com transtornos graves, né? Traumas graves. E aí a maioria dos terapeutas corre de transtorno grave, né? Porque fica com medo de como conduzir. E no nosso caso, não, né, Isabel? Nesse É caso, verdade. não. A gente gosta de atender. Por quê? Porque ele tem as ferramentas, né? Sim. Propícias para aquilo, então a gente gosta de Uhum. fazer esse tipo de atendimento. Acaba ficando leve para nós, né? Sim. E tratar desde o útero, né? Desde o útero até hoje, né? Vim trabalhando todo ali aquele processo né? Todo o processo inteirinho, né? Do útero até hoje, não tem como não transformar mesmo, né? Então, eu indico muito. Está sendo um divisor de águas, né? Na vida de quem eu estou atendendo, né? Todo mundo só tem elogios e graças a Deus, né? Que foi Deus, né? Que deu isso aí, né, Val, para você. Foi Deus que colocou no seu coração isso, né? E só tem que agradecer mesmo, né? Agradecer muito a Deus, agradecer, né, pela sua vida e por ter sido o canal de bênção de Deus, né, na nossa vida, né? E só gratidão mesmo. Amém, amém. Eu fico feliz, né, de poder estar nesse lugar, né, de ser canal. Minha imagem aqui tá um pouco. Para vocês aí tá muito escura a minha imagem. Eu não sei se é aqui no meu aparelho. Tá Para mim mesmo? não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Espero não fazer que nem ontem. Ontem eu encerrei a live sem querer. Mas ainda bem que eu consegui salvar depois. Tá, mas se tá normal, então nem vou mexer. Vou deixar. Para mim tá um pouquinho escuro aqui a imagem, mas se tá bom aí, então deixa, né? Vamos deixar. Então, a Isabel é a grande culpada, gente, de ter nascido mentoria, né? O Eu curso fui a primeira, né? foi a Primeira. primeira, corajosa, porque não tinha, né, Isabel? Que nem eu falei para você, eu não tinha ainda material, né? Para produzir um curso. Eu tinha ideia, isso já estava no meu coração, Deus já tinha falado comigo sobre esse projeto, mas não era para aquele momento, né? Na minha cabeça não era. E então ainda ia demorar um pouquinho. E aí foi quando eu falei, olha, eu não tenho material em PDF, não tem aula gravada, né? Seria ensinar em formato de mentoria prática, né? De início. E aí ela, não, eu quero. Claro que logo depois eu já providenciei, né? Já providenciei, né? Estruturei,
com aulas gravadas, né? PDFs, enfim. Mas, assim, quando nasceu mesmo, né? Foi através da sua curiosidade ali em relação ao nome. E é É verdade. fantástico. Fantástico, a gente sempre ouve sobre esse nome, né? Ontem, quem assistiu, não assistiu, volte lá e assista, vocês vão saber como é que nasceu esse nome. Oi, Leila! Vamos aqui aceitar. Pronto, vamos ver aqui. É que tá não sei por aí onde vocês estão, mas aqui tá um tempão de chuva que fechou assim, o tempo de chuva. Agora deu certo. Agora deu. Ah, que bom. Ela caiu, mas voltou. Né? Agora está bom. Então, a Isabel, ela estava, né, concluindo aqui da parte dela e trazendo, né, essa questão aí, que é o que a gente gosta, até gosta agora, né, as meninas dos transtornos, de atender os transtornos graves, os traumas graves, né? E eu vi que alguém colocou ali, eu já nem sei mais o que é grave, né? Depende muito daquela situação para a pessoa, na verdade, meninos. Porque às vezes para o outro não é. Mas a gente tem que entender que cada um funciona de uma forma. Então pode ser que aquilo é algo simples para mim, ou é simples para Isabel, ou é simples para Leila, mas para outra não, né? Ah, obrigada, amada. Ela falou que tirou as fotos ali. Depois manda pra gente. E então a gente tem, nós enquanto terapeutas temos que ter essa sensibilidade também de estarmos ali, né, vendo isso, dessa parte que às vezes para a pessoa é. E nós atendemos muitas pessoas, né, meninas, dessa questão de intrauterina, por exemplo, que foi o que a Leila trouxe e a Isabel também, é que a pessoa vem com traumas desde o útero, né? Já foi lá na gravidez, foi a mamãe que vivenciou, não foi nem ela. Né? Vocês pegam casos assim com frequência? Não, eu pego muito. Uhum. Inclusive, eu tive esse trauma, né? Eu fui trabalhada assim, rejeição lá no útero, né? E, e eu colhi muitas consequências disso, né? Então, e o CDA, né? Como eu fui a primeira aí, né? Foi né? privilegiada, A primeira a ser né? aplicada, Hoje já não privilegiada. tem mais esse Então, formato de atender todos os alunos, agora já é só em grupo, né? Agora já sim. mudou. Então, eu tive o privilégio para mim foi mais fácil ainda, né? Porque foi aplicado em mim, então, e eu vi que funcionou em mim, né? Então, como não levar para as outras pessoas, né? Para mim foi muito fácil essa questão. E também no acompanhamento que você deu, né? Tipo assim, eu precisava de algum suporte. Val, por favor, me ajuda. Ali estava a Val à disposição, né? Então, foi muito bom mesmo. Eu falo que é o pós-venda, né? Como que a gente, enquanto o cliente, no caso, quem está comprando, né? Um produto que seja, qualquer coisa que a gente compra, como é difícil quando você precisa de um suporte ou uma troca, né? Na maioria dos casos, as pessoas, elas na hora de vender, muito boas, mas depois abandona, né? Eu tento, né? Enquanto eu consigo, eu tô sempre lá, né? Eu falo que eu tô sempre, né? A gente tá junta no grupo, então eu fico nesse grupo junto com as alunas, então posso estar respondendo ali. Deixa eu só ler aqui. Não me lembro, mas minha mãe me teve e depois foi adotada. Sinto vontade de ter eles de volta. Isso né? Isso já fica mesmo como um transtorno ali e precisa ser trabalhado para que você fique bem, né? A Ana tá falando, né? Pós-venda, né? Sou muito boa no pós-venda. Obrigada. Obrigada. A gente tenta, né? Tenta dar esse suporte. Pelo contrário, eu até quando vendi, né? Até agora, tudo que foi vendido, eu sempre falo, 3 meses de suporte. Não é, né? Isabel, que foi a primeira, já tem bem mais de um ano, né, É Isabel? verdade. Embora agora ela tá excelente, né? Já nem pede mais, gente. Ajuda, mas, né? Mas se precisa, sabe que eu estou ali. Então, assim, eu falei 3 meses, mas eu estou ali, estou lá dentro do grupo. Então, se precisa, eu estou ali, né, para dar um suporte. Uhum. E isso faz diferença, né? Esse pegar na mão e caminhar junto.
né? É igual quando você está ensinando uma criança a andar, se você soltar de uma vez, ela vai cair depois para ela começar de novo. É o que a gente vê nesse mundo terapêutico. O que É verdade. acontece? As pessoas fazem muito cursos bons, né? Cursos bons. E às vezes até começa, né? Nossa, e agora vai, né? Esse negócio vai. Começa, mas de repente se depara com uma situação difícil e paralisa. E aí não consegue avançar, fica ali naquele lugar, né? Por quê? Foi soltado de uma vez da mão. Não esperou dar os primeiros passos, sabe? Foi lá, não, tá, agora volta, faz mais uma vez, né? Faz mais uma. Não, agora você vai sozinho, agora você dá conta, né? A segurança, isso é uma diferença muito grande. Porque quando a gente já está nesse lugar de seguro, tô segura agora, pronto. Aí fica muito mais fácil, né? Né, Leila? Sim, com certeza. Muito bom. Nossa, outra experiência que eu tive que foi assim, incrível, né? Que a gente faz o processo com você e quando a gente vive esse processo com o paciente, gente, é surreal mesmo. E aí, quando a gente fez a anamnese, conversando e tudo, essa paciente, ela não tinha sonhos, não sabia o que queria da vida, não sabia nada, estava ali sem rumo, sem era nem beira, vamos se dizer assim. E aí, a gente foi fazer, né, o processo todo, e por que que a pessoa ela se sente muitas das vezes sem pertencimento, sem parece que ela não é desse mundo, ela não se sente pertencente nem no seu ciclo familiar. E aí fomos descobrir a raiz. O que que era a raiz? Nesse processo, ela começou a sentir muita tristeza, muita dor, muito choro, muito choro. E aí, eu, terminando o processo todo, eu falei assim para ela: olha, pergunta para sua mãe se acaso tem um momento lá de conversa com ela e pergunta para ela se em algum momento ela não pensou em tirar, né, você, se ela pensou em abortar e tudo mais. Aí passou. Na próxima sessão ela me contou, ela falou, realmente, minha mãe pensou nisso, né? Gente, que coisa, né? Incrível. A mãe dela confidenciou depois de anos para ela. Falou, é isso mesmo. E é libertador, né? Imagina, depois, né? Quando sabe da verdade, trabalha aquilo e a pessoa simplesmente deslancha, né? Quantos pacientes que passam aí, né, nessa trajetória de atendimentos aí, quantos que já passaram que eram totalmente travados, assim, nessa questão, né, de cobrar, não conseguia cobrar, queria dar tudo de graça, né? Não conseguia, mas é que, mas eu preciso, então se eu colocar mais caro não vai vender, né? É verdade, é E, verdade. e aí quando não, né? Não é bem assim. Primeiro preciso trabalhar em mim, porque quando eu trabalho em mim e entendo algumas questões, aí sim, aí o negócio acontece, né? Porque muitas pessoas querem, eu sempre falo isso, né? Que todos precisam de terapia. Todos nós precisamos de terapia, mas não são todos que poderão exercer a função de terapeuta, né? Não são todos. Existem situações que a pessoa ela precisa passar por terapia, não necessariamente ela estudar e fazer um curso. É Ela falou verdade. assim, eu preferia muito que ela tivesse feito aborto também. Não tinha muito juízo mesmo. Ó, não foi nada combinado disso, não, mas eu vou deixar para uma de vocês duas escolher e ofertar um atendimento na vida dela, meninas. O que vocês acham? Então, eu conheço ela, já sei a história dela. Se a colega quiser pegar, né? Com Você já certeza, ela? uma honra para mim. Aí, ó, Depois me chama lá, uma sessão de terapia com a Leila. Chama depois ela lá no privado que ela vai te ajudar. Madalena. Depois, quem sabe você fecha um pacote com ela e continua, Isso. Pode me né? chamar lá, tá, Madalena? E me cobraram isso esses dias, meninas. Nossa, vocês deviam ter colocado lá uns atendimentos, pelo menos né, um cada um ali, né, e tal, mas eu nem não tinha lembrado mesmo disso. De fazer é bom, né? A gente dá e receber, né? É verdade, equilíbrio, né? É, Sim. e então,
eu sou suspeita, né, em falar sobre o CDA, porque eu sou apaixonada, desde o nome, né, que foi Deus que deu, o método foi Deus que deu, mas realmente eu sempre falo contra fatos, não há argumentos, né? Não há argumentos. Os feedbacks que a gente recebe são maravilhosos. A gente não vai estar falando, né? Claro, a gente não fala o nome de ninguém, mas os casos a gente pode falar, porque ninguém sabe quem é quem. Mas são, assim, muitos casos, né? E casos onde a pessoa sequer imaginava que tinha sofrido um abuso, por exemplo, né? A gente atende aí pessoas que carregam uma dor terrível dentro dela, às vezes com automutilação, pensamento suicida, já atendi muitas pessoas com várias tentativas de suicídio, e quando nós fomos trabalhar, era uma rejeição lá no ventre, né? Foi como trouxeram aí já. Foi a mãe que realmente tentou o aborto, mas né, não conseguiu. Ou o pai que pediu para abortar. Desde lá já vem os traumas, né? Desde lá. E a pessoa, mas como que pode? Tem gente que né, fica assim, mas não pode isso. Pode. Quando você vai estudar, você entende que pode, perfeitamente compreensível, né? Quando a gente entende que sim, você pode carregar traumas desde lá da barriga da sua mãe, e isso pode te bloquear. Bloquear como? Às vezes, a mulher, o homem, enfim, tem todo o potencial para ganhar muito dinheiro, para ir lá e, sabe, ganhar dinheiro, ser bem profissionalmente, mas não consegue romper. Tudo que vai fazer não dá certo, né? Tudo que vai fazer não dá certo, para pela metade, avança. De repente, eu costumo dizer que é como se tivesse um paredão invisível. A pessoa vai lá e pam, bate e volta, pam, bate e volta, pega de novo, né? Faz aquele movimento, a pessoa faz força, mas não consegue fluir, né? Vai e volta, vai e volta. Por quê? Se não parar, remover esse paredão que tá invisível, que é uma dor oculta, né, meninas? Um trauma, vai ficar assim, andando em círculos, vivenciando isso, e vai passar ano após ano e não vai conseguir resolver e fluir. Às vezes poderia estar num cargo melhor, né? Poderia estar fluindo no relacionamento, na vida financeira. A gente atende muito, né? Essa questão do financeiro, que as pessoas falam, nossa, eu não sei, porque eu sou bom no que eu faço, né? Homem, por exemplo, eu sou bom na minha profissão. Eu faço isso, tá? Mas eu não consigo, né? Conheço fulano, cicrano, que montou a mesma empresa que a minha, o cara não sabe nada, vai lá e tá ganhando dinheiro, e eu não, né? E por que isso? Traumas. E muitos deles são traumas que estão lá. Eu falo que você, às vezes, a gente, né, meninas, a gente vai lá, tá fazendo uma comida, cortou um dedo, cortou profundo, qual que é a tendência? E aquele, né, vai lá e faz curativo, limpa, tudo bonitinho, passa remedinho. Mas quando é internamente esse corte, muitas vezes não há nem uma limpezinha. Fica ali, deixa esse negócio aí, né? Como se não existisse, não é verdade? Por quê? Porque não é fácil trabalhar os traumas. Não é fácil, não é gostosinho, né? Mas a gente fala o quê? É doer muito para não doer mais, não é verdade, meninas? Exatamente, né? Tem que enfrentar, né, a dor naquele momento, novamente, para poder curar. É verdade, eu mesmo, né, a Val que aplicou em mim, eu era assim, né, eu parecia, por mais que eu tentasse, parece que eu não conseguia romper, né, mas por quê? Porque eu nunca tinha, mesmo fazendo a psicanálise, assim, ajudei muitas pessoas, mas e eu? Sendo que eu que precisava primeiro, né? Então, quando eu olhei de verdade para mim, aí tudo fluiu, né? Aí eu descobri por que muitas coisas, por que eu lutava e não conseguia, ficava ali num ciclo, assim, como você falou, né? Ficava num ciclo, não conseguia romper, era sempre ali virando, né? Daí, quando eu olhei de verdade para mim, né? Daí fluiu, aí começou a mudar. Também na questão de cobrar, né? A Val puxava minha orelha, né? Você precisa cobrar mais caro, né? E daí eu fui entendendo por que eu não conseguia, né? Mas daí, graças a Deus, no processo eu fui descobrindo muitas coisas sobre mim e hoje em dia, graças ao bom Deus, estamos aí, né? Do jeito que tem que ser.
mas é necessidade, né? A Madalena mesmo, né? Eu sei um pouco da história dela mais ou menos e é necessário olhar para dentro, olhar mesmo de verdade para dentro, né? E permitir, porque você fica ali colocando um band-aid em cima da ferida, nunca vai. Fica difícil, né? De sarar, né? Então é questão de necessidade, olhar mesmo, olhar lá no profundo, no íntimo, né? E se permitir, se dar essa chance de viver coisas novas, né? Às Não, vezes, às vezes ir lá e arrancar a casca da ferida, né? Mesmo que tá lá, que tá sim, parecendo que a gente tá vendo que tá inflamadão, mas tá com aquela casquinha por cima, ainda é, não deixa assim mesmo, vai sarar tudo. Não vai, né? Não vai, fica ali. Mas não, vamos lá, vamos arrancar esse negócio, vamos limpar bem, aí vamos colocar a medicação correta, né? Porque quando como a Isabel falou, né? Colocar o band-aid por cima sem limpar, sem passar o remédio adequado, o que, que vai acontecer? Vai ficar só remédio, vai remediar, vai ficar remediando aquilo lá até quando? Né? Então, o enfrentamento é o é. que é melhor, é você enfrentar aquela situação. Uhum, É, como a gente estava falando, é o doer muito para não doer mais, né? Entendendo que tem muitas coisas que você nem sabe que você carrega, né? Como foi a Leila, né, Leila, que falou da pessoa que, né, que tinha rejeição, mas não sabia, né, que a mãe tinha tentado o aborto. já. E como tem isso? Meu Deus, tem muitos casos assim, né, que às vezes foi o pai, né, criança quando a mãe estava grávida e por algum motivo esse pai chegou e falou que ela não podia, né, que ela não podia ter esse filho. Nossa, essa criança não podia nascer agora, isso não poderia ter acontecido agora. Automaticamente a criança já viu isso daí lá no útero, ela já sentiu, ela já é um trauma de rejeição, não é verdade? Já é um trauma. Então, não necessariamente eu preciso lembrar e saber. Por isso que é interessante. E por isso que quando eu busco, eu sempre costumo dizer, né? As meninas estão aí, que são alunos e trabalham, né? Se eu estiver falando alguma coisa que não é verdade, a qualquer momento pode me interromper e falar. Eu atendo pacientes que não sabiam de jeito nenhum do abuso sexual. Lá de 3 anos, 2 anos, 5 anos, 7 anos, não sabia que tinha sido abusado ou abusada, né? Já atendi muitos homens também com relação em abuso. Mas no decorrer da terapia acaba vindo aquela memória. Por quê? Porque a gente vai trabalhar o cérebro inconsciente. E as coisas que estavam ali, né, nos compartimentos secretos, começam a vir à tona. Começa a vir à tona. E a pessoa às vezes fica, né, Isabel, Leila, nossa, meu Deus, né? Como que pode? E a pessoa começa a lembrar e trazer, né? Um processo. E a terapia, o método CDA, você fazer um pacote de terapia com o método CDA, você faz ali um pacote, não vou nem falar de 10 sessões, de 5 sessões que seja, né? O ideal de 10, mas fiz lá de 5 sessões, corresponde a pelo menos 15 anos de terapia convencional, sabe? Você ia ficar uma vida inteira. O engraçado é que as pessoas falam assim, eu não lembro de nada da minha infância. Mas aí começa a vir um monte de recordação, um monte de lembrança. Nossa, bem você falou que eu ia lembrar, né? Nossa, eu falei, então anota. Aí começou a anotar um monte de coisa, e anotou, e lembrou de tanta coisa. Por que isso? Ela falou, mas por que? Como isso aconteceu? Gente, é o mexer no inconsciente, né? E a pessoa A gente pega muito, eu atendo muito casais também, né? E às vezes a esposa, já aconteceu muito, já teve um aluno, inclusive, que ela falou para mim atender a esposa dela, e ela falou, tipo, Val, mas olha, com ele, assim, eu quero muito que ele faz o método, porque ela também passou, né? Ela não só fez o curso, mas ela também quis passar comigo pelo atendimento, e depois atende o filho e o esposo. E aí ela falou que ele não falava. Que ele ficava simplesmente em silêncio. Ele já tinha feito terapia e tal, mas não fluía. Quando ele começou na terapia, ela se surpreendeu, porque pelo contrário, ele precisava falar, tinha que deixar ele falar bastante. Ele falou muito. E aí eu falei, olha só, né? Tá vendo? É porque o cérebro, né, o mecanismo também de defesa, acaba bloqueando algumas lembranças, algumas coisas, principalmente as más, né, coisas ruins, e também as boas. Mas quando a gente começa a trabalhar essa parte inconsciente, começa talvez depois, né, do processo de você tirar, limpar
Aí você começa a ver as coisas boas. Vamos lá. Supondo que eu pegue uma casa bagunçada, né? Que seja, vamos pegar um cômodo, um quarto super mega bagunçado, com roupa numa poltrona, um monte de roupa ali para dobrar, para passar, guarda-roupa todo bagunçado, cama, né? Tudo jogada, roupa suja com roupa limpa no chão. Vamos pegar aquele away, aquele quarto todo mega bagunçado. Quando a gente chega, isso pode ser um quarto fantástico, lindo, maravilhoso, mas quando você chega, o que você vai ver nesse quarto? Só o que tá bagunçado, não é verdade? É só o que você vai ver roupa suja. Meu Deus do céu, né? Aquela agonia, a gente já quer ir lá, né? Fazer. Depois, quando você organiza e coloca tudo no seu devido lugar e arruma, você chega assim na porta. Uau! Nossa, eu nem lembrava que eu tinha aquele enfeite, eu nem lembrava que o meu quarto era tão bonito assim, ou que tinha isso e aquilo. Você começa a ver as belezas e coisas que você não lembrava. Que nem que tinha, nem que era tão belo e gostoso estar no lugar daquele. Por quê? As lembranças ruins tendem a sobressair, na verdade. É elas que ficam ali aparecendo. Quando você limpa, tira aí tudo que é ruim, você vai começar a ver. Sabe aquele filho que você olha hoje e só vê, meu Deus, não sei como é que eu faço, só tem defeito. Olha para o seu marido, né? Ou para sua mulher, ou para seu namorado, ou no seu emprego. Meu, só vejo coisa ruim aqui. Por quê? Porque a dor tá dentro de mim, tem algo errado ali. Quando eu vou e resolvo aquilo, eu vou começar a ver o que é bom. Eu vou começar a valorizar aquilo, porque vai ter algo diferente, não é verdade? É verdade, esses dias veio uma moça linda, mas pensa que moça bonita. E começou, na nossa conversa, começou a falar, conversamos bastante, e disse que ela não gostava do corpo dela de jeito nenhum. Ela não se gostava, na verdade, nada nela, nada. Mas pensa na moça bonita. E daí a gente foi, né, conversar, né, descobrir o porquê que. E daí a gente descobriu um abuso que ela achava que nem doía mais. Mas essa moça chorou tanto, mas chorou tanto. E depois daquele dia eu percebi, sabe, no, ela diferente, né? Daí é como você disse agora, né? Às vezes a pessoa tá lá, mas a pessoa nem sabe, e ela era o abuso, né? Que ela não conseguia gostar dela, não conseguia se olhar, não conseguia se olhar, né? E é tudo consequência de coisas que estavam guardadinha, escondidinha lá, e para ela aquilo lá nem era um abuso, né? Mas partiu tudo daquilo ali, né? E é necessário, né, a gente olhar para dentro da gente, né? Necessário. A distorção, né, Isabel, que Distorção. tem dentro da pessoa de olhar, né, a autoimagem, olha ali, meu Deus, né, vê algo ruim. Por quê? Não é sobre o que está fora, é sobre o que está dentro. Dentro. Por que às vezes a gente vê uma pessoa que está ali, né? Às vezes ela olha, ela não. A gente olha, talvez a gente mesmo olha assim, e meu, essa pessoa se acha, né? A pessoa, talvez você olha nos teus olhos, aquilo nem é uma beleza tão excepcional assim quanto ela se vê. Porque ela realmente, né? Ela chegando, autoestima, né? E tudo mais, porque é sobre o que está lá dentro. É sobre o que tem lá dentro de cura, né? O quanto ela estiver curada, vai ser o que vai refletir fora, né? Se ela estiver por dentro, pode ser a mulher mais linda, o homem mais lindo, que não vai conseguir se enxergar assim, né? Vai ter uma imagem totalmente distorcida a respeito de quem a pessoa é de verdade. Mas tudo começa dentro de nós, né? É sempre em nós, não é no outro, é em nós, começa aqui, né? E daqui para fora. Então, isso é algo assim muito curioso mesmo, né? No mundo das terapias, as pessoas não lembrarem muitas vezes de coisas assim. A gente falando, parece, né? Nossa, mas como assim, né? De repente vem trauma ali que a pessoa realmente não lembrava, não se lembrava. A gente precisa entender que cada paciente que chega, cada cliente, seja lá como você chama, é único, né? E a dor dele é importante. A dor que ele carrega é importante. Que seja uma canetinha que ele perdeu e que eu já atendi, caso assim, por conta de uma canetinha, a pessoa viveu uma vida inteira dando muito presente para os outros e para ela mesmo não. Ela não conseguia, não conseguia ver valor nela. Ela comprava o que ela não podia para dar de presente para o outro, porque ela. E aí o que foi que eu cheguei na história com ela?
É que eu falei para ela, sabe? Que é você não quer nunca mais que ninguém passe a dor que você passou. Porque no dia de Natal ela ganhou um jogo de canetinha do pai e a irmã ganhou uma boneca linda e maravilhosa. E ela queria demais aquela boneca, era a boneca dos sonhos dela. E ele deu um jogo de canetinha para ela. Uma canetinha boa, tipo de uma marca boa, canetinha boa, tal. Ela gostaria de ter uma canetinha daquela. Mas o que ela realmente queria era uma boneca. E quando ele chega com a caixa de boneca para a irmã e para ela a canetinha, aquilo foi muito frustrante, doeu demais nela e ela passou a ser uma pessoa que dava muito presente para os outros a vida inteira, dando presente, presente, presente e de valor alto que nem para ela comprava. Tudo que ela queria era agradar, 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 porque ela não queria que ninguém sentisse a dor que ela sentiu naquele dia. Ficou lá, né? A dor. Meninas, já estamos indo para quase uma. Não, nós entramos um pouquinho atrasada, né? Quase uma hora, mas ainda dá para falar mais um pouquinho. Leila ou a Isabel? Isabel tem que atender, né, Isabel? Você falou que tinha um paciente para atender, né? Daqui a pouquinho. Bom, então se você quiser já encerrar, né, sua parte aí, se despedir, para você não se atrasar, porque ninguém quer ficar esperando, né? Como você tem o atendimento. E agradecer aí o pessoal, um monte de gente aí mandando. Gente, eu também tô aqui, ó. A Leila também, tá? Brincadeira. Brincadeira. Vem muitas pessoas ali que conhecem a Isabel e colocando, né? Colocando ali, enfim, prestigiando, né? Prestigiando. Então, eu quero agradecer, né, por este momento aqui, por essa oportunidade, mais uma vez, né, agradecer e agradeço também pelo método que é muito bom, né, eu indico muito para as pessoas, aquelas que estão em dúvida, é só me procurar que eu, né, eu explico certinho, né, e é isso, Val, muito obrigada, Deus abençoe sua vida, né, Deus abençoe também a vida da colega aí, de todos que estão aqui nessa tarde, tá bom? Foi um prazer estar aqui, quando quiser, só me chamar que estamos aqui, tá bom? Amém, obrigada. Vou chamar mesmo, vou chamar. É bom esse movimento, né, de live, levar mais, né, as terapias aí cada vez mais longe, para que mais pessoas tenham acesso, né, e cada vez menos fique nesse lugar com esse tabu, né, que ainda existe aí a respeito de terapia, que acha que terapia é para doido. Não, gente, terapia é para não ficar doido, É verdade. né? A Leila tá ali, que é aluna, a Leila, a Ana também é aluna. Olha que a Ana tá na Escócia, a Ana tá com horário bem. Tem mais uma aí que eu vi passando agora, que é lá da no Inglaterra, que é aniversário. aluna também. Tem várias meninas aí que entraram aí. Tem aluna em tudo que é lugar aí, gente. É isso mesmo, gente. Vamos, né, para um outro nível, levar os nossos pacientes a um outro nível, né, de atendimento, um atendimento realmente humanizado, integrativo, que vai, né, ali de encontro à necessidade e à dor, realmente, né, do paciente, porque ficar com o paciente tanto tempo e não conseguir encontrar, né, a raiz ali. Então, esse método, para mim, foi excelente. Ai, que bom. Bom, Isabel, você pode estar saindo, tá? Que eu sei que você tem um compromisso. Deus abençoe, viu? Muito obrigada aí Amém. pela sua Tchau para participação. vocês. Tchau, tchau. Tchau. Então, Val, daqui a pouco você vai encerrar também, né? Eu vou me despedir também de você, quero agradecer, né, por tudo, muito obrigada pela oportunidade, obrigado por me mostrar esse conhecimento aí a mais, né? Muito obrigada por tudo. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço a sua disponibilidade aí, né? Estar nessa live, passando um pouquinho aí da sua experiência, né? Com o método CDA, comigo enquanto mentora, né? Como é que foi a experiência, enfim. Isso eu só tenho a agradecer. E faremos mais, né? Mais lives. Logo, logo vamos fazer também sobre o livro, né? É Que verdade. a Leila também agora é escritora, né? Está de coautora aí no outro, né? No livro. Então, em breve vamos ter aí uma série de lives com as escritoras, né? Do livro de
de Improváveis a Imparáveis, o nome do livro. E logo começa as lives aí com as meninas, né? As escritoras. Esse livro está ficando lindo, gente. Lindo, 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 lindo. Vocês não têm noção do quanto é inspirador, assim, a história, né? De tantas mulheres, tantas mulheres que tem nesse livro. Uma história mais linda que a outra, né, Leila? É verdade, cada história é linda, cada testemunho, gente, meu Deus, é emocionante mesmo. Não vejo a hora de começar a ler esse livro aí todo. Que bênção, né? E eu louvo a Deus pela vida da Val, né? Por esta mentora abençoada, né? Que dá um suporte para nós, que não nos deixa na mão. Ela pode ficar viajando, gente, que ela liga, ela fala, olha, eu te respondo. É que eu te respondo. Às vezes, né? Às vezes, né? Bom, eu agora tô no médico, mas assim que eu sair daqui eu respondo. Ou então, ó, hoje eu vou ter médico agora, daqui a pouco depois, mas no intervalo eu vou lá fora e respondo. Mesmo que seja depois, eu respondo. Procuro responder, para não deixar na mão, né? Isso é muito bom. Então, quem quiser fazer, faça, gente, vocês não vão se arrepender, é muito bom. Obrigada, obrigada, muito bom. Eu falo que sempre não tem contra fatos, né? Foi o que eu falei, aquela contra fatos não é argumentos, né? Ouvir de vocês, para mim, é muito gostoso, porque são pessoas que passaram, né? Pelo processo, que nem a Isabel, né? Ela nem falou, mas assim, tem alguns anos já, né? Que ela atende, ela já estava nessa caminhada, né? Não tinha se formado agora, não. Ela se formou já há muitos anos, né? Já era formada, já estava atendendo, né? E o diferencial foi para ela, como ela trouxe ali, tá? Então, quero, assim, né, deixar aqui o meu carinho, minha gratidão, né, para você, para ela que já saiu, já falei, e para vocês aí que ficaram na live, que prestigiaram a gente, que esteve conosco aí. Algumas pessoas entrou, precisou sair, mas eu vi que passou muita gente aqui nessa live hoje, então só tenho a agradecer. As alunas também do Método CDA que estão aí, né? Como eu falei, hoje já atendimentos, né? Já o CDA já alcançou 16 países fora. São 16 países, gente. Não entenderam errado, não. 16 países, né, atendidos com o método CDA. E tem também as alunas, né? Que hoje já tem aluna em 6 ou 7 países. Estou até perdida aqui. Já as alunas também. Então, a gente sabe como o povo aí, né? O povo fala, foguete não tem ré, né? Vamos que vamos voar cada vez mais alto.